Lembramos que é uma paciente sem sinais de alarme, de 40 anos, que já tinha feito colonoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, incluindo exames de sangue, de fezes. Você solicitaria mais algum exame neste momento para essa paciente? Está satisfeito com essa propedêutica ou acha que tem algum exame que vai nos ajudar a conduzi-la para um tratamento mais eficaz? Professora, hoje eu estava na madrugada reunindo artigos. Eu convido todos os colegas para poderem acompanhar o nosso grupo de WhatsApp, que está focado em distribuir pílulas de conhecimento, também artigos. Todos vocês, depois vocês vão receber um link, tem um QR Code que vai aparecer daqui a pouquinho. Vocês vão poder colocar o celular, vão poder entrar diretamente nesse grupo. A gente vai poder contribuir um pouco mais também com esse conhecimento de vocês. Mas o que é mais importante, o Jantec lá mostrando assim a superposição, como nós podemos, como a gente tem que estar atento a não só a parte esofágica, mas a parte funcional do aparelho digestivo com outras patologias, né? Nossos colegas estão votando. Eu gostaria, ô Fátima, você que Olá. trabalha um pouco também com diagnóstico em constipação intestinal, você que trabalha com alguns exames a mais, você pediria mais alguma coisa, Fátima? Eu pediria sim. Estou um pouco incomodada com essa dificuldade dela de evacuar, essa sensação de evacuação incompleta, está me incomodando um pouquinho. Eu pediria uma manometria no retal para ela. Estudar esse assoalho pélvico, ver se tem alguma hipertonia do esfíncter, alguma evacuação dissinérgica, me ajudaria mais um pouquinho. Exatamente. Carlinha, sua opinião, Carlinha? Então, seguindo aí um racional diagnóstico, já passadas as primeiras etapas, como o próprio Maurício disse, e a professora também enfatizou, de pesquisa de alterações metabólicas, tireoidianas, da própria colonoscopia, que na verdade não teria uma indicação tão precisa, mas que foi feita e que foi normal. Enfim, a gente poderia pensar na questão especificamente da dificuldade para evacuar, como a Fátima enfatizou, e na sensação de evacuação incompleta, em algum componente de assoalho pélvico, aí algum componente dissinérgico que poderia estar associado. A gente sabe que pacientes que têm constipação intestinal de longa data têm uma certa dificuldade do ponto de vista clínico da gente estabelecer o que começa primeiro. Se é o quadro de constipação que começa, acaba levando à dissinergia, porque o paciente, diante de fezes insíbalos, fezes ressecadas, tem dificuldade para eliminar essas fezes, e aí começa a tentar fazer movimentos e acaba fazendo movimentos errados do ponto de vista de tentativa evacuatória, ou se já existe uma sinergia desde o começo e isso vai trazendo com o passar do tempo. O que a gente sabe é que existe uma porcentagem em torno de 25, 30% dos pacientes que apresentam esse tipo de alteração associada aos quadros de constipação, e a gente consegue fazer isso, esse diagnóstico com a manometria anorretal, consegue começar, né, pelo menos a pensar ou a entender melhor esse diagnóstico com a manometria anorretal, apesar de que o exame físico, muitas vezes o toque retal, com certeza já nos dá uma ideia se a paciente tem alguma alteração nesse sentido. Mas aí fica a incógnita da distensão, se realmente essa distensão ela é em decorrência um sintoma associado a esse quadro de constipação em si, pela própria constipação, o fato de não eliminar fezes, né, e isso com certeza a manometria não vai dar nenhum sinal, não vai nos ajudar nesse sentido. Então eu acho que a distensão é uma incógnita ainda que precisa ser esclarecida, porque na verdade é o sintoma que mais a incomoda atualmente, né, então eu ficaria bem de olho nessa questão da distensão também, em termos de fazer um diário alimentar, ver se ela conseguiria perceber se tem algum alimento especificamente que a deixa mais distendida,
né, através de um diário alimentar, eu acho que é fundamental, né? Um diário alimentar, na manometria no retal e no acompanhamento dos pacientes, eu gosto do diário alimentar e do diário evacuatório, em que o paciente anota a frequência, consistência, dificuldade, enfim, e o diário alimentar para acompanhá-la do ponto de vista clínico, para ver se a gente consegue detectar se ela tem algum outro componente funcional associado a essa constipação. Eu pensaria dessa forma. Perfeito. Professora, 75% de nossos colegas concordam com as meninas, estão incomodados em, assim, algo está passando pelo nosso olhar, não está ainda tão claro. Por favor, professora, o que você poderia dizer para todos nós? Estamos ansiosos já, professor. Por excelentes os comentários, né? A gente tem muito caso aí de sinergia. Eu concordo plenamente em se pensar nisso, só que ela é uma paciente que, em princípio, nós consideramos como portadora de constipação funcional, onde a grande maioria absoluta vai ter um tempo de trânsito normal e não vai ter uma defecação cinética que ocorre, como a Carla falou, em 25 a 30% das vezes. Então, talvez uma abordagem depois, eu peço muito, e tem muitos pacientes hoje em biofeedback, mas eu deixaria isso talvez para um pouquinho depois, considerando ainda que ela é funcional, que ela começou com 20 anos de idade, não é um quadro tão, ela tinha uma cesárea, a gente sabe de partos laboriosos que levam também a alterações aí na constipação cinética, história obstétrica muito importante, mas nesse momento eu acho que a gente tem que pensar, como a Carla falou, ainda numa coisa funcional, já que é esse o nosso diagnóstico, na constipação funcional, onde, de acordo com o consenso de Roma, a gente faz exames bastante modestos, né, em diagnósticos de inclusão. Ela tem uma queixa de distensão que acompanha muito. Então, o diagnóstico, eu acho que a gente tem que identificar as queixas através de uma história muito bem feita, exame físico que inclui o toque retal, que nos ajuda muito a pensar na defecação sinérgica. Isso a gente sai quase que desse toque com a indicação ou não da manometria, interrogar sobre todos os sintomas, incluindo principalmente os de alarme, emagrecimento, sangramento, a necessidade de manobras digitais, que normalmente também é um fator que lembra muito a defecação sinérgica, se tem dor ou não, principalmente porque na abordagem da dor, o tratamento inclui os antiespasmódicos, na ausência de dor, a gente não vai utilizá-los, o que está usando, né? Quantos medicamentos hoje, principalmente o grupo de antidepressivos, que hoje quantas pessoas usam, né? Impressionante, assim, quase todos os pacientes, não era o caso dessa, mas usam algum medicamento que pode interferir na frequência evacuatória, e a falta ou a resposta a medicações anteriores. Eu acho que isso é fundamental, mas sempre visando que se nós pensamos em funcional, se não existem sinais de alarme, o diagnóstico, em princípio, é de inclusão, contemplando, claro, as queixas mais importantes dessa paciente, concordando aí com essa orientação de exames complementares mínimos. E lembrar que no objetivo a gente tem que fazer com que o paciente se sinta plenamente melhor de todos os seus sintomas, como foi salientado por todos vocês. Então, a gente tem que melhorar não só a questão da evacuação, se todo dia evacua, não, ela até não tem que ter esforço para evacuar, as fezes têm que ter uma consistência, né, mais adequada para não ter exatamente esse esforço e melhorar todos os sintomas associados, se tem dor, no caso de intestino irritável, e se tem distensão, que associa principalmente aos quadros de intestino irritável, mas também, como a gente comentou, a uma constipação funcional e muito comum também a diarreia funcional. Essa paciente, então, não tinha dor e desconforto, importante salientar isso, diagnóstico diferencial com a síndrome do intestino irritável, mas tinha a distensão abdominal. Quando a gente vê, por exemplo, o professor Brenner, ele é um proctologista, um dos maiores estudiosos, e talvez o que mais publique hoje sobre constipação intestinal, isso é do ano passado, né, uma visão do mundo real, né, da abordagem da constipação idiopática crônica, funcional, ou da síndrome intestinal irritável com constipação, mas aqui pegando principalmente
da abordagem da constipação, lembrar da dieta, a importância de rever com essa paciente, como a Carla tão bem salientou, os diários alimentares, o quanto ela ingere de fibra, lembrar que fibra distende, será que não é um excesso de fibra que está distendendo? Então, quando a gente vai fazer a abordagem do paciente com constipação que tem distensão, primeira coisa, rever a quantidade de fibra que está na dieta dessa paciente e especialmente de líquido que a paciente está ingerindo. O estilo de vida, ela não faz caminhada, ela não faz atividade física, ela não tem uma atividade física hoje dentro da rotina da vida dela. Então, esse é um primeiro fator, a abordagem dietética, a abordagem do estilo de vida, para depois, sim, começar o tratamento. E vejam aqui, nesse artigo na abordagem da prática, né, da vida real, os osmóticos, como ela está usando, o PEG está super bem indicado, é a primeira abordagem, se eu fiz o diagnóstico de constipação funcional, ou eventualmente algum outro tipo de laxante estimulante, ou mesmo secretagogos, que hoje não temos mais a lubiprostona no nosso meio, temos a procaloprida, que reservamos, obviamente, para pacientes que não responderam a essas primeiras medidas complementares, e, logicamente, nos casos mais refratários, nós vamos, de fato, caminhar, ou com o tempo de trânsito colônico, quando possível, que ele vai nos indicar se o tempo de trânsito é normal, se é normal, a gente não precisaria da manometria no retal, se ele mostra que o padrão é de defecação, de defeito, né, na eliminação, a manometria seria o exame de eleição. Obviamente, nos lugares onde a gente não tem o tempo de trânsito, a manometria será o exame de eleição, para que a gente possa ou não diagnosticar a defecação de Cinesc, que aí o biofeedback é o tratamento, como aqui a gente vê, é o tratamento de eleição. Então, é apenas para a gente lembrar das medidas iniciais que são fundamentais, essa abordagem de um tempo com o paciente para, de fato, identificar o que ele está ingerindo de fibras, se é que está ingerindo fibras, líquido, atividade física, para depois a gente considerar que essa constipação, de alguma forma, é refratária, e aí sim caminhar com os exames complementares adequados. Lembrar que no tratamento, além desses abordados pelo professor Brenner, nós temos algumas cepas probióticas que podem nos ajudar nesse tratamento, tanto da distensão como da constipação, mas não são todas as cepas. Probiótico cada vez mais é cepa específica e cada vez menos a gente deve utilizar sem conhecer ou reconhecer que essas cepas de fato vão atuar no tempo de trânsito intestinal, reduzindo a formação de gases, senão não tem sentido associar probióticos sem evidências científicas no tratamento de qualquer doença, mas aqui particularmente da constipação intestinal.